A humanidade está diante de uma série de catástrofes iminentes. Catástrofes naturais, políticas, econômicas, sociais, individuais, coletivas, existenciais e por aí vai. Muitas coisas estão para acontecer. E isso aqui não é um pensamento negativo, pessimista, mas é uma visão realista e é preciso, é necessário contar com isso para estar preparado conforme os momentos, as situações forem ocorrendo e acontecendo. O momento exige uma preparação interior de cada um. Faz-se necessário olhar com serenidade para a nossa época, para o que está para vir, para o que vai acontecer. O momento exige lucidez e não desespero. Quem se desesperar não saberá o que fazer na hora certa. Quem se desespera, se fecha, acaba bloqueando a sua vigilância, a sua percepção, a sua sensibilidade. Quem se desespera perde a cabeça porque está apenas na cabeça. Olhem a contradição. Quem se desespera perde a cabeça porque está apenas na cabeça, no cabeção. O desespero é resultante do medo da mente humana. Já a serenidade surge do espírito, porque o espírito é sereno, é lúcido, é tranquilo. O espírito, quando desperto e atuante, sabe lidar com as situações. E o momento atual, diante do que está para vir, exige espírito, exige tranquilidade, serenidade. E quem está com o seu espírito desperto, ou ao menos semi-desperto, não se desespera. Encara e haverá de encarar as situações vindouras e futuras com tranquilidade, dentro de uma normalidade, sabendo que o que tiver que acontecer vai acontecer. O fato é este. O que tiver que acontecer vai acontecer e não adianta se desesperar. O desespero apenas atrapalha. E o desespero surge justamente naquelas pessoas que não realizaram o seu trabalho interior, que viveram de forma insensata, sem se espiritualizar, preocupando-se apenas com as aparências, as extravagâncias, os prazeres passageiros, as vaidades, a casca externa. Quem se preocupou apenas com essas coisas fica desesperado somente ao pensar na possibilidade das catástrofes que estão para acontecer no meio ambiente, na economia, na vida social, na vida individual, coletiva, existencial da sociedade e das pessoas. Então, quem está despreparado espiritualmente enlouquece quando pensa sobre essas coisas. Já quem foi se preparando ao longo dos anos, ao longo de sua vida, para estes eventos, os encara e os encarará com serenidade, lucidez e equilíbrio. Porque quem se preparou espiritualmente sabe que tudo vai acontecer da forma como tiver que ser. Isso porque a humanidade ela está diante da colheita, do grande momento de retorno, em que tudo vai retornar para essa humanidade. Um ajuste de contas precisa e será realizado sobre a terra. Não no sentido de uma vingança contra a humanidade,
mas no sentido de que as coisas precisam novamente ser harmonizadas com as leis espirituais, para que o próprio planeta não se perca, para que a própria humanidade não se perca. Porque do jeito como as coisas estão indo e caminhando, o planeta será destruído por causa desta humanidade maluca. Esta humanidade inconsequente, imediatista, materialista, criou contradições absurdas, que colapsaram o próprio planeta, o meio ambiente. Os seres humanos lançaram tantas coisas ruins no espaço e que as leis espirituais foram processando, que surgiu uma situação caótica. As leis espirituais processam tudo o que os seres humanos emitem. Cada pensamento, cada palavra, cada sentimento, cada intuição, cada ação, cada reação, tudo isso assume formas na matéria grosseira mediana, na matéria grosseira fina, ou na matéria fina, se forem coisas produtivas, boas e mais leves. Mas infelizmente a humanidade se reduziu a uma atuação aqui na matéria grosseira mais densa, mediana e matéria grosseira fina. Os seres humanos estão aí, nos planos mais imediatos em volta da Terra. Não conseguem sair disso. Surgiu uma verdadeira redoma de energias pesadas que impede a maioria das pessoas de perfurar este bloqueio energético, porque a maioria das pessoas está presa a essas energias pesadas. E presas a essas energias pesadas, as pessoas foram agindo, pensando, pronunciando palavras, promovendo escolhas, atitudes fundamentadas nessas energias pesadas, inspiradas por essas energias pesadas. A humanidade, ao longo dos últimos milênios, ficou virando, revirando e remexendo nessas energias pesadas. Por isso não conseguiu alçar voos mais altos. E agora é a era do retorno, em que tudo está voltando. O que são catástrofes naturais? Muitas pessoas olham para elas como coisas trágicas, injustas, como vinganças cósmicas que estão acontecendo, mas não é nada disso. Catástrofes são apenas consequências, são retornos. As catástrofes surgem quando os pensamentos, os sentimentos, tudo isso que a humanidade lança para o espaço, para o plano astral, quando tudo isso chega num ponto de maturação e retorna para a humanidade. Isso são catástrofes. Hoje, em vez de assistirmos catástrofes, poderíamos estar assistindo o grande momento de iluminação global desta humanidade, de retorno de obras luminosas, de uma sintonização adequada. Poderíamos estar assistindo a grande festa da felicidade, do contentamento, do autoconhecimento, do desenvolvimento espiritual desta humanidade. Mas se não estamos assistindo coisas belas e não vamos assistir coisas belas nos próximos anos, é porque a humanidade falhou na semeadura. Falhou dentro do projeto e das atividades que deveria desempenhar. O fato é que a humanidade, por causa do uso unilateral do raciocínio, se afastou de Deus, se fechou para a compreensão das leis espirituais e daí lançou tanto lixo energético por meio dos pensamentos, das palavras, das ações, que foi sendo configurado esse destino escuro, obscuro, tenebroso para tantos. E tudo isso está voltando. E por pior que seja, será libertador. Será libertador porque
tudo o que é feito precisa voltar. Tudo que as pessoas fazem, elas precisam depois experimentar em suas consequências, para que possam amadurecer, compreender os fatos e se libertar para ascender depois. Não existe uma possibilidade de ascensão para essa humanidade senão através da vivência de tudo de ruim que essa humanidade lançou para o plano astral, para os planos mais próximos aqui da Terra. A humanidade somente poderá aprender alguma coisa e ascender a hora que experimentar isso tudo na própria carne, porque por bem as pessoas não vão melhorar. Por meio de aprendizados, por meio de conselhos, por meio de orientações, por meio de instruções, por meio de um detalhamento do caminho que deve ser seguido, as pessoas não vão acordar, em sua maioria esmagadora. Se acordassem, muito do retorno poderia ser aliviado. Muitas dessas catástrofes poderiam ser resgatadas simbolicamente. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, explicou o que é o resgate simbólico. Quando pessoas têm pendências, ou seja, karmas, para resgatar, e as pessoas melhoram e alcançam uma sintonia melhor, o karma pesado pode ser resgatado através de pequenas ações, através de pequenas atitudes. Se o ser humano realmente melhorou desde o tempo que fez uma péssima semeadura, ele pode resgatar coisas ruins, coisas pesadas, por meio de pequenas atitudes feitas de coração. Se ele realmente melhorou. E a humanidade poderia aliviar parte do peso kármico se acordasse por conta própria. Mas observamos que as pessoas não querem acordar por conta própria. E daí o retorno vai se dar da forma como tiver que ser. E para quem está desperto ou semidesperto, quem espera por dias melhores, observa isso, enxerga isso e vê isso como algo libertador. Porque quando tudo voltar e o caos realmente se estabelecer sobre a Terra, aqueles que realmente são espiritualizados e que se prepararam ao longo dos anos, não vão se desesperar. Vão encarar isso com naturalidade, como o retorno, e vão aprender o que ainda precisam aprender com isso, para promover o passo decisivo da libertação. Então, quem tem dentro de si uma boa vontade, quem fez o seu trabalho espiritual, não precisa se desesperar diante do que está para vir. Porque cada um individualmente vai colher o que está destinado a ele e que ele próprio, por sua vez, semeou. Tudo vai voltar na mesma medida em que as pessoas promoveram o plantio, o cultivo, o desenvolvimento do plantio, a maturação e, por fim, a colheita. Tudo vai voltar na medida em que tiver que ser, para os diferentes países, para as diferentes pessoas, para os diferentes grupos, as diferentes instituições, os diferentes agentes sociais. Tudo vai voltar como tiver que ser e não há por que se desesperar, porque as coisas vão acontecer como tiver que ser e o desespero das pessoas não vai modificar em coisa alguma o que tiver que acontecer. O desespero apenas vai tirar as pessoas da sintonia,
vai atrapalhar e impedir o alcance da visão lúcida para poder estar na hora certa, no lugar certo e fazer a coisa certa. Ainda há a possibilidade de algumas pessoas acordarem e se posicionarem corretamente neste grande tabuleiro do destino que está posto, que está colocado, onde cada um de nós é uma peça. E o planeta todo, os elementos da natureza estão agitados. Inúmeras coisas podemos observar. A grande quantidade de vulcões ativos ou potencialmente ativos, a questão dos mares que andam bem agitados, a questão climática, o calor excessivo ou o frio, mudanças bruscas de temperatura de uma hora para outra. Temos aí a mistura do que os seres humanos fizeram para a natureza por meio do seu progresso e também um ciclo maior, porque tudo que está acontecendo no meio ambiente, na questão climática, é uma mistura de elementos que os seres humanos forneceram através do seu estilo de vida poluente e também de uma ordem maior. Mas as próprias consequências dessa ordem maior são resultantes da negligência espiritual dessa humanidade. Tudo que está para acontecer é resultante da negligência espiritual da humanidade, porque se ela não fosse tão negligente, as coisas aconteceriam de forma diferente. Assistiríamos agora o grande espetáculo do despertar espiritual, da iluminação da humanidade. Iluminação esta que não ocorreu ainda e que não vai ocorrer, porque a humanidade, na sua maioria esmagadora, foi inadimplente espiritualmente, pensando apenas no conforto, nas comodidades, nos prazeres imediatos. E esta é a situação diante da qual nos encontramos, de uma humanidade que dormiu e agora tudo está voltando de forma acelerada. O tempo está acelerado. Por que o tempo está acelerado? Porque a irradiação da luz é mais forte. Isso Abdrushim também explicou em sua obra Na Luz da Verdade, que quando chegasse o momento, a luz estaria irradiando mais forte e tudo se processaria de forma mais rápida para chegar a um desfecho. E estamos nos encaminhando para o desfecho do grande karma coletivo desta humanidade. Humanidade esta que voltou as costas para a luz e que não esteve nem aí, que não está nem aí nos dias atuais para o que está acontecendo. As pessoas querem apenas a bonança econômica, que a economia vá bem, para que as pessoas possam levar a sua vida fútil. São poucas aquelas pessoas que querem promover uma análise espiritual com a intuição dentro de si. A maioria esmagadora segue apenas os desejos do cabeção, querendo curtir a vida e nada mais. E toda essa loucura vai ser interrompida. A pandemia já foi um pequeno sinal, e daqui por diante tudo vai se desarmonizar cada vez mais, tudo vai desandar. A humanidade está enfrentando hoje problemas de abastecimento. A cadeia produtiva da humanidade está desorganizada, a cadeia de abastecimento está desorganizada, as coisas não estão fechando mais, há uma confusão, praticamente ninguém mais se entende, os países não se entendem, as pessoas não se entendem, os familiares não se entendem, os ciclos
econômicos estão caóticos, a cadeia de abastecimento está fragmentada, a cadeia de produção está fragmentada, e tudo isso é resultante da própria pressão da luz também agindo sobre essas pessoas confusas e contraditórias, e agora o que está surgindo é o resultado da própria obra humana, ou seja, a confusão, o desencontro, a negligência, todos os furos que podemos observar hoje nas cadeias de abastecimento, de produção, da vida social, cultural, política, no capital, etc. e tal, todos os furos que podemos observar aí nessas diferentes esferas são resultantes da própria atuação furada dessa humanidade, que anda na contramão das leis espirituais. E que não quer acordar, então inúmeras coisas vão acontecer, catástrofes iminentes, catástrofes naturais, explosões solares que vão gerar problemas aqui no campo eletromagnético da Terra, os polos magnéticos da Terra estão meio confusos, isso deve ter algo a ver com a grande quantidade de erupções vulcânicas, porque o magma dentro da Terra parece estar mais agitado do que em outras épocas. Tudo está agitado, o planeta está agitado, a sociedade humana está agitada. Há uma grande tensão, as pessoas estão tensas, a natureza está tensa, o sistema solar está tenso, o Sol está tenso. Há uma grande tensão. A humanidade está sob uma pressão maior para que tudo volte, para que o retorno se dê, para que o começo e o fim se juntem e cheguem a um desfecho e cada um colha exatamente o que semeou, recebendo ou a redenção ou a condenação. Este é o momento diante do qual nos encontramos, e quem fez o seu trabalho interior ao longo dos anos não precisa se desesperar, porque quem fez o seu trabalho espiritual olha para tudo isso com esperança, porque sabe que será libertador. Quem fez o seu trabalho espiritual está sereno porque sabe que tudo isso será libertador. Aqueles que ainda anseiam pela luz serão libertados desta humanidade materialista, desta maior parcela da humanidade que não está nem aí. O joio e o trigo serão separados. Será um processo tenso para os materialistas ou para os fanáticos religiosos com suas pseudo-religiões, para os consumistas, para os fúteis, para os efêmeros, para os superficiais, para toda essa gente será algo trágico. Mas quem clama sinceramente do fundo do coração pela luz encarará tudo isso com serenidade, esperança, otimismo verdadeiro, esperando por um novo ciclo que vai se iniciar em breve por meio do desmoronamento do atual ciclo, que será ressignificado, renovado, reciclado através de um novo pacto com a luz por parte daqueles que acordarem e aceitarem o funcionamento das leis espirituais e que vão se adaptar a essas leis espirituais. É isso que a luz quer, é isso que Deus quer, que essa humanidade se adapte às leis espirituais. A lei da reciprocidade, a lei da atração da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, em suma, a lei do movimento, porque o universo todo é movimento. E esta humanidade materialista se fechou
para esse movimento, se enclausurando numa vida mesquinha, materialista, imediatista, atrás de uma falsa segurança. A humanidade precisa se reconectar às leis espirituais, e essa reconexão será imposta pela própria luz, através do desmoronamento do atual sistema, fazendo com que surja um novo ciclo de pessoas livres, conscientes, intuitivas e esperançosas diante de um bom futuro que aponta para aquela parcela da humanidade que realmente quer se espiritualizar. Já a grande maioria que não quiser isso e que não quer isso, infelizmente terá que pagar por isso. Terá que pagar e vai pagar. Porque o planeta Terra não suportará por muito tempo mais essa humanidade com o seu estilo de vida desarmonioso. Alguma coisa vai acontecer e está em marcha. Basta observar os elementos da natureza, basta observar o clima, basta observar a natureza. E basta observar o caos político e econômico que demonstra o desmoronamento do sistema atual. O caos cultural, a falsidade religiosa, o mercantilismo da nossa época, onde as pessoas querem apenas vender bugigangas, enganando seus semelhantes, embolsando dinheiro, e na verdade essas pessoas não estão nem aí com seus semelhantes. São abutres se aproveitando do próximo, são abutres se aproveitando da ignorância do próximo. E tudo isso será varrido e eliminado para que um novo tempo surja, e vai surgir. Por isso, quem clama pela luz e pelo verdadeiro desenvolvimento espiritual não precisa se desesperar. Você, caro amigo, que sente essas palavras no fundo do coração, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque dias melhores ainda virão para essa humanidade, para a parcela dessa humanidade que quiser se harmonizar com as leis espirituais. É isso que será exigido depois do grande caos, depois do desmoronamento. Harmonização com as leis espirituais. Esta é a lei do Criador. Harmonização com as leis espirituais. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!